Eu sou a Ana, eu sou figurinista, sou cenógrafa e produtora cultural e eu vou apresentar essa videoaula que vai falar sobre o uso das cores nas criações de figurino. O vídeo ele está dividido nesses tópicos que estão aparecendo aqui e a gente vai iniciar falando sobre teoria das cores. Mas a teoria eu vou apresentar de uma forma um pouquinho mais rápida e um pouco mais simples para a gente ter um tempo maior de olhar para as imagens, para a gente ver os exemplos, né, e ver como que as cores estão sendo utilizadas nos figurinos mesmo, tá? Mas para quem quiser aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, eu vou deixar no final do vídeo algumas referências, tá? Então vamos lá. Eu inicio esse vídeo com a teoria das cores, que é um tema que tem sido estudado por pesquisadores diversos em momentos diversos da história humana. E alguns dos nomes que são referências nesses estudos são Leonardo da Vinci, o Isaac Newton, o Goethe e esses outros nomes que vocês estão vendo nessas imagens. Essas pessoas realizaram pesquisas, experimentos que são base para o que a gente conhece hoje como teoria das cores. E além desses estudos, eles também geraram esquemas variados que ajudam a organizar e pensar sobre as cores. E eu escolhi aqui trazer um dos modelos possíveis, que a gente chama de círculo cromático, e é ele que vai ajudar a gente a visualizar e entender um pouco sobre as relações entre as cores. Então a gente inicia aqui com a construção desse círculo cromático. Falando de uma forma um pouco simplificada, a gama de cores visíveis aos olhos humanos, elas são originadas a partir de cores bases, que a gente chama comumente de cores primárias. Então, o amarelo, o azul e o vermelho. Da mistura em igual quantidade de duas cores primárias, a gente vai gerar então as cores secundárias, o laranja, o roxo e o verde. No último nível, então, são as cores terciárias, que são formadas pela mistura de uma cor primária mais uma cor secundária. E assim a gente fecha o nosso círculo cromático. Trouxe aqui também o preto e o branco, que não são cores que são representadas no círculo cromático, mas elas são cores essenciais. E quando a gente utiliza ela junto a outras cores, a gente acaba criando novas misturas e novos tons, e assim ampliando as possibilidades que a gente tem de criação. Deixando o círculo cromático um pouco de lado, a gente vai ver aqui sobre as propriedades da cor. Então, matiz, saturação e brilho. Matiz é a própria cor. Se refere ao comprimento de onda que faz a gente conseguir diferenciar uma cor da outra. Então, o azul do vermelho, o vermelho do laranja. A saturação ou o croma, ela se refere à pureza da cor. Então, quanto mais alta a saturação, mais essa cor é intensa. E quanto menos saturada, mais ela está perto dos tons de cinza. Já o brilho ou a luminosidade refere-se ao quanto uma cor é clara ou escura. Então, quanto ela se aproxima do branco ou do preto. Igual essa escala que a gente está vendo aqui. Voltando um pouco quando falamos lá atrás da organização das cores, uma forma que a gente tem de dividir o círculo cromático é entre cores quentes e frias, ou seja, sobre a sensação de temperatura que elas passam. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de cores quentes, a gente está falando de cores que estão no espectro entre o vermelho e o amarelo. E são cores que têm associação com o sol, com o fogo, e quando a gente usa numa composição, elas podem passar a sensação de calor, de proximidade e de afeto. Essa é uma cena do filme Cidade de Deus e a gente vê essas cores, né? Então, marrons com bastante vermelho e amarelos, os laranjas também. E essa composição de cores junto à luz e os outros elementos da cena ajudam a construir essa sensação de um ambiente de calor, um ambiente quente. Nesse outro exemplo, que é o musical do Mister Fox, trazendo essa referência das cores, né, da pelagem da raposa. Então, a gente tem, tanto nas roupas quanto no cenário e nesses elementos de cabeça, né, esses tons castanhos, né, castanhos avermelhados, castanhos amarelados, que estão nessa paleta de cores quentes também. As cores frias são as cores que estão no espectro entre o azul e o verde. Essas cores elas estão associadas ao gelo, à água, e elas podem criar a sensação de frio, de frescor, também de tranquilidade ou afastamento e introspecção. Nesse exemplo aqui da peça As Crianças, a gente vê alguma dessas cores frias, mas eu trouxe essa imagem para a gente pensar nessa camisa verde, que é quase um verde-limão, que em outra composição, ela provavelmente estaria junto com cores quentes, né, passaria essa sensação de uma cor quente, mas aqui, como está em relação a essas outras cores, ela acaba também ajudando essa sensação, né, trazendo esse lugar também de cor fria. No outro exemplo, a gente vê nessa imagem esse blusão, vinho, o azul na gravata e no terno, esse azul profundo, né, o azul no tom da pele, o verde escuro nessa grama, nesse fundo. Então todos esses elementos estão aí e ajudam a compor esse ambiente, essa sensação de um ambiente frio.
Para falar sobre a relação entre as cores, eu trouxe aqui algumas imagens do livro da Luciana Silveira que vão ajudar a gente a visualizar como que uma cor, quando está próxima a uma outra, pode alterar a forma como a gente enxerga elas. Essa primeira imagem, a gente tem as formas, né, e elas têm cores iguais. Então, o vermelho é o mesmo vermelho, o azul também é o mesmo azul. Mas o que a gente está vendo é que elas são diferentes. E isso acontece por conta da linha de cor que está dentro de cada uma dessas formas. Eu acho que fica bem evidente no amarelo, né, quando ele está em relação ao laranja, parece que ele é muito mais forte do que o amarelo que está em relação ali à linha verde. Essa é uma outra imagem também para a gente ver agora com a relação entre os fundos, né, então fundo cinza, preto e o branco, e a gente consegue ver, né, como que as cores mudam, né, de intensidade, o quanto que ela se destaca ou não quando ela está em relação a essas outras cores. E isso é um dado muito importante para a gente considerar quando a gente está organizando as cores que a gente vai usar no nosso projeto, né, entender como que uma cor vai atuar junto à outra. Continuando a falar sobre as relações entre as cores, eu vou apresentar aqui alguns esquemas possíveis de combinação de cor que são construídos a partir do círculo cromático. Então, a primeira é de cores análogas, que são cores que estão próximas no círculo cromático. Então, nessa imagem, a gente vai ver o vermelho, o rosa e o laranja. Esse laranja vem ali pela parede de tijolos, pelos elementos dourados e pelas joias que ela está usando. Então, quando a gente cria uma paleta de análoga, a gente traz uma composição harmônica, uma composição que vai passar um conforto visual e um conforto psicológico também. Nessa imagem, então, a gente tem ali essas cores, né, o azul, o roxo e o rosa, né, são as cores próximas. A próxima combinação é de cor complementar, que são duas cores que estão em oposição no círculo cromático. Por exemplo, aqui a gente tem o azul, que se a gente traçar uma linha reta, a gente vai encontrar o laranja, que vai ser a sua cor complementar. Uma composição, quando é feita de complementares, ela é uma composição de alto contraste, pois elas são as cores que vão se destacar mutuamente. Eu trouxe aqui o exemplo do filme da Amélie Poulain, que é um filme que ele é feito grande parte, né, nessa paleta de verde e vermelho. E nessa imagem aqui, é interessante perceber que mesmo uma quantidade pequena de vermelho já consegue gerar um destaque, né, em relação às outras partes que são verdes. Aqui também mais algumas imagens do filme e para a gente ver, né, como é que funciona essa composição da imagem, porque eles usam também não só no figurino, mas também nos cenários. A próxima combinação é a tetraédrica, que ela é composta de dois pares de complementares. Então, no círculo cromático, você vai escolher duas cores próximas e depois vai encontrar as respectivas complementares. E você vai ver que essa composição ela pode se organizar na forma de um retângulo ou de um quadrado. Aqui, o clipe da Luedi, a gente tem o amarelo e o roxo, e o azul e o laranja. E quando a gente faz uma composição tetraédrica, a gente pode gerar uma paleta vibrante ou então uma paleta mais harmônica, mas as duas vão ser bem ricas visualmente. E aqui, essa outra imagem com mais combinações possíveis que a gente faz dentro do círculo cromático. A gente entra aqui então na segunda parte do vídeo, que é sobre a simbologia nas cores. E para começar a falar sobre isso, eu trouxe a diferenciação entre sensação de cor e percepção de cor, que é um dado que a Luciana Silveira traz no livro dela. Então, a sensação de cor, ela está ligada aos aspectos físicos e fisiológicos do enxergar a cor. E a percepção, além de trazer esses dados, ela vai considerar também os aspectos simbólicos e culturais, né, que tem a ver com o aprendizado de leitura de cor que a gente tem socialmente. É bem fácil a gente encontrar os dicionários de cor que vão dizer o que cada cor significa ou relaciona, né. Mas eu trago aqui essas reflexões não para a gente tomar como uma regra de como cada cor tem que ser usada, mas sim para a gente considerar que quando a gente está fazendo uma escolha de cor para o projeto, para os trabalhos, ela não é necessariamente uma escolha só estética, né. Ela provavelmente vai gerar leituras e percepções que vão além da visualidade. E quando a gente sabe disso, a gente vai poder escolher se em determinado projeto a gente vai querer reforçar essa leitura simbólica, né? Ou então se a gente vai querer brincar com isso, brincar com essas percepções e usar de uma forma a contrapor esse senso mais comum. Como um dos exemplos desses dicionários de cor, eu trouxe aqui a cor roxa, que é descrita como a cor do poder. Então a gente vê ela aparecendo, né, nas vestimentas da monarquia, também em alguns trajes da Igreja Católica. Mas também o roxo é relacionado como a cor da fantasia e da magia. Então a gente vê, é bem frequente, né, que bruxas, magos são representados também por essa cor. Nesse exemplo aqui,
eu trouxe o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate, esse personagem, né, do Willy Wonka, que é essa figura de poder dessa fábrica, né, ele é o dono que vai decidir qual é a criança que é digna de receber o prêmio, mas também essa fábrica tem esse ambiente mágico, né, fantasioso, tem os Umpa-Lumpas, tem os doces mágicos que acabam causando efeitos, né, de transformar essas crianças. Então eu acredito que, o roxo, né, junto com todos esses outros elementos do filme, traz essas 2 leituras possíveis. Eu escolhi esse clipe da Beyoncé, porque eu acho que é bem fácil da gente visualizar as múltiplas leituras que uma cor pode ter na cena. Então, no clipe, ela tá com esse vestido amarelo, que ele é bem esvoaçante, né, e que contrasta com todo o restante das cenas. No clipe, ela tá andando pela rua, sorridente, bem alegre, e em um determinado momento ela pega um taco de beisebol e começa a quebrar os carros que estão parados ali na rua. Quando a gente vai olhar para a música desse clipe, é uma música que tá falando da traição que ela descobriu no relacionamento e como que ela tá se sentindo com isso, o que que ela tá pensando disso. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse vestido que traz essa leveza, essa cor vibrante e alegre, a gente tem também essa ação de raiva, de vingança, por essa traição. E isso me fez lembrar também do filme Kill Bill, que tem a protagonista, né, usa aquele macacão amarelo icônico e que é um filme que ele gira totalmente em torno de uma traição e dessa vingança. Eu trouxe aqui essa mandala, que é só uma forma visual de associar a cor com os sentimentos. E, novamente, não trago aqui como uma regra, mas sim como informação, para a gente olhar e pensar se faz sentido, né, para a gente usar nos nossos projetos ou não. Para fechar essa parte do vídeo, eu trouxe aqui o filme Divertidamente, que além de ser um filme muito bom, é uma forma bem direta da gente ver as cores sendo associadas às emoções. Então, as personagens do filme são as emoções e cada um tem uma cor. Então, a raiva é vermelho, o medo é roxo, a tristeza é azul. É legal reparar na alegria que ela é amarela, mas ela tem tanto o cabelo quanto no vestido a cor azul. E essa é uma informação que só lá na frente a gente vai entender. É um dado que tá pra gente, né, desde o início do filme, mas que só vai conseguir relacionar lá pro final. Eu trouxe também a Riley, que é a menina do filme, porque é possível a gente perceber que as roupas, as cores, né, que ela usa ao longo da história também vão mudando de acordo com o que ela tá vivendo ali. E também pela delicadeza, né, que ela é apresentada em alguns momentos vestindo todas as cores, então representando, assim, que todos os sentimentos também estão junto com ela. Então, concluindo essa ideia, eu acho bem interessante perceber como que a gente pode usar o figurino como uma forma de colocar informações sobre a história, sobre os personagens e também brincar com a percepção, né, com a atenção desse espectador. Então aqui a gente começa a falar sobre figurino e cor. Primeiro, né, o que que é o figurino? Ele é um elemento que vai ajudar a contar uma história, né, então é mais uma camada de informação para se comunicar com esse espectador. Para falar de figurino, eu trouxe também um trechinho desse livro que é Psicologia das Cores, da Eva Heller, que eu acho que é pertinente, né, que a gente pensar que a cor ela nunca tá sozinha. A leitura que a gente vai fazer dessa cor vai estar sempre em relação às outras coisas que estão junto com ela, né, então sei lá, se a gente pensar numa peça de teatro, a cor vai estar em relação ao texto, vai estar em relação à ação dos atuantes, vai estar em relação ao cenário. Então, essa leitura que a gente vai estar sempre mediada também por esses outros elementos. E esse é um dado muito importante que a gente tem que considerar quando a gente está criando, né, o nosso projeto. Abrindo aqui esse capítulo, eu vou apresentar algumas possibilidades de uso da cor no figurino. Então, a primeira seria usar a cor numa associação mais direta à forma que a gente já lê ela comumente. Então, por exemplo, aqui o vermelho, que está associado à paixão, ao amor, mas também pode estar associado à violência, à morte e ao sangue. A cor azul, que é associada à introspecção, à tristeza, mas também ela é associada à espiritualidade. Por exemplo, no filme aqui, Deus é Brasileiro, esse personagem de Deus, na maior parte do tempo, está sempre vestido de roupas azuis. Também a Frozen, né, que o azul está associado ao lugar de muito gelo, de muito frio, mas também se refere à personalidade dela. O branco,
que é associado à paz, à sabedoria e à proteção. O contrário dessa forma seria, então, utilizar a cor como para subverter essa leitura mais do senso comum. Então, por exemplo, esse exemplo do filme Laranja Mecânica, esses personagens, eles se vestem todos de branco e saem pela cidade cometendo crimes extremamente violentos. É a filosofia de vida dele, né. Aqui também a Carminha, que é uma das grandes vilãs das novelas brasileiras, e ela tá sempre, vestida em tons claros, então brancos, beges, o creme e também o dourado, que vem, eu acredito, para simbolizar essa riqueza, né, o luxo que ela tá sempre buscando. Também pensando sobre esse uso, eu trouxe a figura do Joker. Nesse filme aqui, eu acredito que seja um dos primeiros que traz um lado mais humano do Joker. Então a gente vê sobre o sofrimento, os traumas que ele viveu, as condições sociais que ele está inserido, para além das atitudes mais relacionadas à violência que ele vai cometer. Olhando especificamente para esse figurino, que tem cores vibrantes, cores alegres, que eu acredito que acaba contrapondo, né, toda essa dor e o peso do personagem. Mas, para mim, eu acho que traz também essa vontade de vida, que às vezes transparece no filme. Então, quando ele tá com o interesse de se relacionar com a vizinha, ou a cena de dança que ele faz no banheiro. Então, acredito que seja esse contraponto a uma pulsão de morte, que normalmente é associada ao Joker. Por exemplo, como nesse outro filme, que já é uma figura muito mais soturna, com cores mais fechadas, os roxos, os verdes bem pesados, que traz um peso maior, né, que constrói uma figura de aspecto muito mais macabro. Outra opção é utilizar a cor para falar da personalidade da personagem. O exemplo que eu trouxe aqui é da série Killing Eve, que tem duas protagonistas. Uma é a psicopata, que adora moda, se veste sempre com alta costura e sempre com muita cor. E a Eve, que é a investigadora, que tem uma personalidade mais introspectiva e nas roupas está sempre usando tons mais escuros, mais neutros. Então, o uso da cor aqui não só para contar sobre a personalidade, mas também para colocar uma personagem em relação à outra. Então, nessa imagem que uma está vestindo verde, a outra está vestindo vermelho, que são cores complementares, o que será que isso pode nos dizer sobre elas e também sobre a série? É muito comum a gente ver em séries e filmes mudanças que acontecem no figurino. Geralmente, essas mudanças elas estão relacionadas também a mudanças que estão acontecendo na história, na vida da personagem. Trouxe aqui a série Breaking Bad, que é uma série que é bem conhecida pelos usos que faz das cores, não só no figurino, mas também nos cenários, iluminação. É bem legal fazer essa pesquisa. Então aqui é a Skyler, que é a esposa do Walter White. Ela inicia a série usando cores de tons claros e muito azul, somente azul claro. E o azul é uma cor que está relacionada à confiança e lealdade. E à medida que a série vai acontecendo, a Skyler começa a mudar as cores que ela usa, né? À medida que as coisas vão acontecendo na vida dela. Aqui a gente vê ela vestindo uma blusa verde, e a cor verde ela é uma cor relacionada com o dinheiro e também com a ganância. Essa outra imagem, ela tá vestida de preto e é uma cor que ela usa bem pouco, assim, durante a série, e a cor preta na série está associada a poder e também à morte. Então, é interessante ver que, assim, o caminho que a personagem tá seguindo na série, né, o que está sendo contado na série também está acontecendo e sendo contado pelo figurino. Uma outra forma de usar a cor nas cenas, e é uma bem fácil da gente identificar, é quando a gente vê que tem uma cor muito diferente do restante da cena ou dos outros personagens. Nesse caso, a gente pode pensar que essa cor ela tá ali como uma forma de destacar essa personagem ou para pontuar uma informação importante para o enredo. Aqui eu trouxe a imagem da série Dark, que é uma série no geral bem escura, com muito cinza, verde escuro e preto, e tem essa jaqueta amarela que aparece assim em vários momentos desse personagem. E ela não tá ali gratuitamente, né? Ela tem pelo menos duas informações que são chave para a gente compreender a trama. Outro exemplo que eu trouxe é do filme Old Boy, que o vermelho é uma cor bem presente no filme. Não é uma cor que domina a cena, mas é uma cor que funciona quase como um anúncio. Então, sempre que ela aparece, é sinal de que algo vai acontecer. E geralmente está relacionado com violência ou com amor. Nessa parte do vídeo, então, a gente vai começar a pensar nos nossos projetos e a gente vai falar sobre a construção da paleta de cor. O ponto de partida é primeiro pensar no projeto. Então, no cinema e no teatro, a gente vai chamar de decupagem de texto, que é destrinchar o projeto, né? Pensar na intenção dele, pensar sobre o que ele fala e sobre o que ele quer falar. Depois disso, então, a gente vai identificar
e descrever as personagens. Também entender o que a gente quer revelar dessa personagem ou não quer revelar. Pensar nas relações que existem entre as personagens e também entre a personagem e esses outros elementos da cena. E aí relacionar todas essas informações, né? Cor, intenção e sentido. Também ir atrás de algumas referências, mas também estar aberto para inspirações que podem vir de uma música, de um filme, de uma exposição que você visitou, de uma cena que aconteceu. Então, a partir daí, a gente vai precisar colocar tudo isso no papel. Então, desenhar, fazer uma colagem, pegar amostra de cor, de tecido, de materiais variados que vão ajudar a gente a visualizar melhor as nossas ideias. A partir do momento que você já tem as informações do projeto, a gente já pode criar uma paleta. E eu vou apresentar aqui algumas ideias de como que a gente pode fazer isso. A primeira é criar uma paleta a partir de uma imagem que tenha a ver com o projeto ou uma imagem que você goste. Então, eu peguei, né, essa imagem e a partir dela eu identifiquei as cores que são predominantes. Mas eu escolhi fazer uma paleta de cores mais vibrantes, mais vivas. Então, eu olhei ali, peguei na parte das flores, né, das plantas e selecionei o rosa, o laranja, o verde e o marrom. Posso fazer também uma de tons mais claros, então ali dos telhados e das paredes eu peguei essa segunda paleta, que é de beges e marrons. Fiz isso para a gente ver que a partir de uma imagem a gente consegue gerar combinações diversas. Se você não quer você mesmo fazer, eu trouxe aqui 2 sites que vão fazer esse serviço por nós. O primeiro é do site da Adobe e é muito simples. Você vai subir a imagem ali no site, ele vai gerar essa primeira paleta e até você consegue manipular, né, ali na imagem mesmo, escolher alguma cor que você quer pré-selecionar. Ali você tem também o menu lateral que permite você escolher se você quer uma paleta de brilho, uma paleta de tons mais escuros, de tons mais profundos. O outro site é esse Palette Generator, e ele é a mesma coisa, né, você vai subir a imagem que você quer, ele vai gerar essa primeira paleta. Aqui você não consegue fazer aquela seleção, né, de qual cor que você quer na imagem, mas você consegue selecionar se você quer uma paleta com 7 cores, se você quer uma paleta de 3 cores. O site também permite que você selecione uma área específica da imagem para gerar a paleta. Então você vai, seleciona a área que você quer e o site vai gerar para você essa paleta nova. Pensando aqui na construção da paleta, mas também nas inspirações, eu trouxe essa página do Instagram, que o nome é Fashion Biologique, que apresenta roupas, figurinos que têm a natureza como referência. Então, as imagens mostram a roupa e a referência da onde ela veio, né? Então, aqui a gente vê as cores do pássaro, as formas e as cores da casca da árvore. E é muito legal perceber, né, como que é possível aplicar as formas, o padrão, a textura que está na natureza em criações artísticas. Para encerrar, eu pedi para uma amiga, a Cris Rosa, que é uma super artista, para ela criar um figurino a partir de um trabalho de arte que ela gostasse. Então, ela escolheu esse trabalho do Ernesto Neto, que tem bastante cor, bastante textura, e fez esse croquis de figurino em aquarela que a gente vai ver aqui. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby.
O vídeo está acabando e eu vou deixar aqui algumas das referências que fizeram parte dessa pesquisa e que podem ajudar vocês também. O livro da Luciana Marta Silveira, Introdução à Teoria da Cor, que é um livro bem completo e de uma leitura fácil sobre a teoria, sobre a parte física, fisiológica da cor. É bem interessante, né, para quem quer conhecer um pouco mais sobre o assunto. Também o livro A Psicologia das Cores, da Eva Heller. Ele foi escrito a partir de uma pesquisa realizada na Alemanha, portanto é um recorte cultural, que traz as associações entre cores, sensações e sentimentos. É um livro interessante que, além da pesquisa, traz também um pouco da história das cores, então como que elas eram produzidas, como que elas eram utilizadas antigamente. Vale a leitura. Indico o blog do Estúdio Binder. A única questão é que ele é em inglês, mas ele é um site voltado para produções audiovisuais e tem bastante conteúdo e artigos que falam sobre cor, sobre figurino, sobre luz e as outras áreas também. Pelo blog é possível acessar esse manual que está aqui na imagem. Eles disponibilizam gratuitamente, é só cadastrar o e-mail ou baixar diretamente no site. Tem o site da Pantone, que tem algumas áreas de pesquisa também. Então, ali no menu, você vai ver que tem esse Fashion Color Report, que é uma área que vai trazer as tendências de cor relacionadas à moda. Então, vai trazer os looks e as cores de cada ano, né? O que está em destaque. Também ali no menu tem a parte dos artigos. Aqui, todos eles são em português. E eles vão falar sobre cor, sobre criação. Então, o site é um canal legal para a gente consultar também. Também o Instagram da Pantone, que vai trazer imagens, composições que têm a cor como elemento principal, né? O foco é a cor. Todo ano a Pantone elege uma cor do ano e daí a partir dessa cor eles vão fazendo publicações, né? Fazem composições, imagens relacionadas com a cor. É bem legal, é um perfil bem interessante para seguir e se inspirar. O Instagram é Paletas Cores BR, que é uma página que traz paletas de cores criadas a partir de cenas de filmes brasileiros. Então, ali vai ter bastante opção de paleta para pesquisar. E também para a gente estudar, né, enxergar o clima que um conjunto de cores pode criar. Quando você abre uma imagem, também vai ter toda a ficha técnica do filme, então direção, quem fez arte, luz, figurino. E é legal para conhecer essas pessoas, né, e acompanhar o trabalho. Com essa mesma pegada, tem o colorpalette.cinema, que é igual o outro, só que é feito a partir de filmes de vários países. Então, também ali, né, você vai clicar, vai ter a imagem, a paleta de cores e a ficha técnica do filme. Outro Instagram que eu gosto pelo trabalho de cores é o da Raíza Costa. Ela produz conteúdo de culinária e confeitaria, e ela preza muito pela estética desses conteúdos. Então, ela faz fotos e animações sempre muito detalhistas e com muita cor. Então, vale a pena dar um passeio pela página dela. Por último, o Pinterest, que é um ótimo canal para pesquisa de imagens e para você criar um quadro, né, com as inspirações e referências que você está usando para o seu projeto. Ali, então, você vai pesquisar por tema, por palavra, e o site vai gerar as imagens. E daí, quando você clica numa imagem, o Pinterest já traz mais um monte de outras imagens que se relacionam pelo tema, pelas cores. É ótimo. Estou encerrando aqui esse vídeo. Eu espero que o conteúdo e as referências, as dicas que eu trouxe possam ajudar vocês nas suas criações. Tá? E agora, na sequência, eu vou deixar uma lista com as imagens, né, e os filmes e séries que eu utilizei nesse vídeo para quem quiser consultar. Então, agradeço muito que vocês assistiram e até mais. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite.